Hoje, bom, você tem as igrejas, paróquias, conventos próprios dos jesuítas. Aqui perto a gente tem Itaici, em Dayatuba. Mas a roupa que ele veste é a mesma. Ah, é hoje igual em dia eles freio usam uma e roupa. Eles padre. têm um hábito próprio. É preto, assim, Aham. como a minha, só que não tem os botões expostos, assim. É um hábito muito parecido. Preto com uma faixa preta na cintura. Aham. É o hábito dos jesuítas. Mas eles hoje em dia não costumam muito usar o hábito. Às vezes eles usam a camisa clerical, que a gente usa. É mais difícil identificar. Os jesuítas têm uma história longa, tá? Eles não estão hoje como eram na época da fundação. Tá? Mas os jesuítas, sofreram ainda hoje, modificações. eles ainda são, vamos falar assim, os que mais estudam, eles ainda são estudiosos. Não só são eles. Hoje em brilhantes. dia tem muitas outras ordens, igualmente ou mais esmeradas ainda no estudo. Hoje em dia não depende tanto da ordem. Depende da pessoa. Depende muito. Porque essas ordens antigas, quando eram fundadas, elas tinham um determinado carisma que envolvia certa necessidade de aprofundamento na pesquisa na acadêmica. Os missionários, por exemplo, eles iam para vários países, tinham que ter facilidade em idiomas, tinham que ter, assim, um intelecto aguçado, homens de altíssima cultura. Para ir em missões, se mandava o que havia de melhor no clero. De melhor, porque estamos falando de levar a fé católica a territórios completamente inóspitos. Tinha tribos indígenas aqui no Brasil que eram antropófagos. A gente sabe disso. Um gente, né? Tem um fato que é cômico se não fosse trágico. O primeiro bispo que veio para o Brasil era... Eu só lembro o sobrenome, que era Sardinha. Era Dom Antônio Sardinha, Manuel Sardinha, não sei. E quando ele chegou no Brasil, eu não lembro agora o nome. Quando ele chegou no Brasil, na época era ainda Salvador, a capital. Então ele chegou. Quando ele chegou, que ele viu o Brasil, que era só mato, perder de vista, ele se desesperou e falou: não vou ficar. E ele veio embora. Ele voltou pra Caravela pra ir embora. Aí o povo disse que foi castigo de Deus, que ele veio para ser bispo no Brasil, para cuidar da igreja no Brasil. A Caravela foi desviada a rota e foi parar numa aldeia indígena. E o bispo morreu comido pelos índios. Os bispos comeram sardinha. É porque virou piada, porque o sobrenome dele era Sardinha. Falaram, é uma sardinha? Vamos assar. Assaram e o bispo foi literalmente comido. É a história do Brasil isso. Então, pra você ver, o cara vir pro Brasil sabendo que ia enfrentar esse tipo de tribo. Ele não sabia se ia sobreviver. Vir, né? Ele não sabia nunca se ia voltar. Exato. A contribuição da igreja é gigantesca. E vieram. Então, assim, esses caras chegaram, começaram um tipo de igreja e por razões históricas, essas intervenções todas que eu tô falando, a igreja foi adquirindo outra configuração. Hoje, nós católicos temos esse desafio. Não digo desfazer, mas digo melhorar, purificar um certo tipo de catolicismo que está incrustado há mais de 200 anos. Em muitas cidades, na mentalidade de muita gente. A gente fala evangelizar os batizados. É uma expressão que os bispos têm usado já de anos para cá. Pessoas são batizadas, crescem na igreja, mas não tem o mínimo de cristianismo. A gente tem que começar do zero com o povo de dentro da igreja como se eles fossem índios. É muito mais difícil, sabia? Porque é mais difícil você convencer alguém que diz que é católico de que ele não é tão católico assim, porque ele realmente acha que é, do que você pegar uma pessoa que não é católica mesmo, é pagã de tudo, arregaçada, e evangelizar ela do zero. Você acha que é mais difícil pegar o que é do zero? Não, é mais fácil pegar o que é do zero. É mais difícil você convencer quem tá dentro da igreja. O que a gente ali, chama macaco velho de igreja. A pessoa tá 50 anos dentro da igreja, você vê que ela não tem uma experiência de Deus, sabe? Que ela não nasceu de novo, que ela não conhece o Espírito de Deus. É o cara que aprendeu, dizer pra ela. O cara que aprendeu a dirigir errado, você põe ele na autoescola. Ele não consegue parar de dar o vício nunca mais. Mas você acha ali, que nunca mais ali. Você acha que tem uma porcentagem grande de pessoas dentro da igreja assim que realmente não tem uma experiência de Deus? Imensa. E o que ela fica fazendo lá dentro? Tô falando uma experiência igual a que o senhor já teve. Não precisa ser uma experiência igual a minha. Porque a experiência de Deus, ela é muito
pessoal. Eu não precisa estribuchar no chão e ter uma Sim, visão. não. Tá. Eu sei que existem diferentes experiências, mas mesmo assim, uma experiência de sentir Deus. Exato. Uma experiência de sentido. Ó, E todo católico pode porque- ter essa experiência? Claro, deve, porque senão não é um católico de fato. Eu tenho feito essa experiência nesses anos de ministério. Você assumiu uma paróquia. Meu caso, eu assumo uma paróquia. E você tem ali pessoas que são católicas desde pequena. E qual é o trabalho principal de um padre? Principal. Ninguém vai me dissuadir do contrário. O trabalho principal de um padre é pregar a palavra. Ele reza a missa e, obviamente, a missa tem pregação da palavra. Pregar a palavra simples, pura, autêntica, verdadeira, sem fugir do texto. O texto é esse aqui. Pregar. Sem brincadeira. Não vou nem aumentar nem diminuir para vocês. Eu, o tempo todo, pego senhores, senhoras, gente que sempre foi da igreja, dizer, padre, eu realmente me converti aí, hoje com essa sua pregação. A pessoa se converteu agora, com 70 anos. Ela tá desde pequena na igreja, fez primeira comunhão com 6 anos. Triste Mas isso, né? ela faz a experiência de conversão agora, quer dizer, é como você levantar uma casa para pôr a fundação, porque já construíram sem a fundação. Mas espiritualmente isso é possível. É só pregar. Pregar, evangelizar, catequizar. Você falou que sente essa deficiência de catequese, né, nas igrejas. De fato tem. O que eu tento fazer? Eu, por experiência, que é o seguinte: quem se diz católico, mas não é aquele católico, qual é o único lugar onde você pega aquela pessoa? Missa. Se eu disser assim, olha gente, amanhã, tal hora, no horário separado da missa, eu vou dar uma catequese assim, sobre doutrina. Não vem a mesma quantidade de pessoas que vem na missa. Tem gente que só vai à missa naquele horário e não volta na igreja em outro horário. Você tem que pegar a pessoa naquele horário ali. Domingo, 9 da manhã, eu tô lá na igreja. Se eu disser que segunda à noite vai ter uma catequese, ela não vem. Ela vem domingo, 9 horas da manhã. Então, o que eu tenho feito nesses anos todos, em todas as paróquias onde eu passei? No fim das missas, eu pego 5, 10 minutos e dou uma catequese sobre um assunto. Doutrina mesmo. Então, na homilia eu prego o texto daquele dia que está ali, não gosto de fugir do texto, porque a nossa liturgia de domingo, ela é disposta de uma maneira que os evangelhos mudam a cada 3 anos. Então, assim, esse evangelho que foi lido esse domingo, ele só vai ser lido de novo daqui 3 anos. Que é ano A, ano B e ano C. Então, eu preciso aproveitar a chegada desse texto e pregar o conteúdo dele. E no fim da missa, eu começo a catequizar. Então, hoje eu vou explicar isso aqui, aquilo outro. E aí eu digo para o povo, vocês podem me mandar dúvidas que vocês tenham, e nas missas eu vou respondendo. E faço isso. Eu já estou há 8 anos na mesma paróquia, o pessoal manda, às vezes pela internet, na página da paróquia, ou na minha rede social pessoal. Padre, eu tenho uma tal dúvida de doutrina, o que a igreja diz sobre isso, sobre aquilo outro. Eu dou ali no fim da missa, tem os avisos que você dá. Eu falei, então, hoje eu quero dar uma breve catequese sobre isso aqui. Então, por exemplo, as imagens, os santos, Maria, espiritismo, vida após a morte, para onde a gente vai, o que é inferno, o que é céu, o que é purgatório, o que são isso, o que é aquilo. Eu vou 5 minutos, 10 minutos. Dá pra você falar explico. todos esses que você falou aí pra mim? Que todos que você falou eu queria saber. De jeito nenhum. Só se a gente marcar um próximo Todos que você episódio. falou eu queria saber, É mano. muita Eu vou te falar um coisa. negócio.